Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Atualmente, estamos seguindo a sequência de capítulos do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje abordaremos o capítulo 28, cujo título é Estado Mental. Um tema muito sugestivo. Quem preparou para a gente foi a Cláudia. Tem muita coisa para a gente discutir, né? Não vou dar spoiler, daqui a pouquinho a gente vai estar junto, ouvindo, mas sem dúvida um assunto importantíssimo. Por isso mesmo, né, daqui a pouquinho a Cláudia vai começar a conversar com a gente, vai ser um bate-papo escutado aqui, depois tem a sequência, já falo já. Mas a gente gostaria de lembrar, primeiro, a gente coloca sempre na descrição, tanto no YouTube quanto nas demais plataformas, um conjunto de bibliografias complementares que você já está mais do que convidado a visitar. A ideia é a gente te dar condições de aprofundar o tema. Todos, na medida do possível, todas as referências já tem o link lá, para ficar fácil de ler, enfim, não deixe de consultar. E também é nesse intuito que a gente criou um segundo momento de reflexão, que é a nossa live, que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast no YouTube. Então você também já está mais do que convidado para estar lá com a gente, colocando a sua questão, fazendo o seu comentário, enfim. Não pode estar lá? Que pena, mas fica gravado, tá? Então, passe lá no site, mesmo que depois não tem problema, compartilhe, se envolva conosco nesse objetivo de estudar e aprofundar cada vez mais o que a doutrina espírita nos oferece. Também te convidamos para ficar no podcast até o finalzinho, porque a gente tem o nosso momento de oração, você está convidado a fazer a prece conosco. A gente sempre começa com uma poesia para nos inspirar. Hoje, Maria Dolores volta, a nossa poetisa preferida. Então você já está convidado a ficar até no final. Na live estarão a Cláudia, a Dorcas, eu, o Ítalo, a Alana. É um momento muito gostoso. Reforçamos aqui o convite, tá bom? E agora o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? É com muita alegria que nós do Grupo Espírita Irmão Áureo continuamos aqui o estudo do livro Ceifa de Luz, já na lição de número 28, intitulada por Emmanuel Estado Mental. O autor espiritual vai comentar uma fala do apóstolo Paulo, registrada em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, quando diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para a prece de Emmanuel, registrada no introito do livro sob nosso estudo, prece por mais luz, oportunidade em que clama ao Senhor nos dê mais luz por acréscimo de misericórdia e clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Feita essa prece inicial e já de corações sensibilizados, pensemos em relação aos caminhos que já percorremos, que nesse capítulo, Emmanuel afirma: a carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. É uma afirmação séria. Essa é uma constatação da qual parte o benfeitor para dizer que colhemos hoje as sementes que plantamos ontem. Vivemos hoje as consequências dos caminhos já trilhados e recebemos de volta
em nossos lares, em nossa atividade profissional, na situação social em que estamos inseridos, nas dificuldades de toda ordem, a oportunidade de renovar nosso entendimento, na procura da atitude mais digna e condizente com o bem que possamos implementar. Nesse sentido, todos trazemos, sem exceção, condicionamentos, tendências que promanam do passado em forma de inclinações e de paixões que podem se transformar em motivo de queda e desalinho, se não forem corrigidos. Estando nós ainda despreparados emocionalmente e vivencialmente para os enfrentamentos necessários, geralmente buscamos os processos de fuga através de atitudes levianas e irresponsáveis, na agressividade, no medo que leva ao afastamento do convívio social e familiar, ou então mantendo as mesmas situações como forma de nos pouparmos ao sofrimento. A proposta de Jesus, entretanto, fala-nos da necessidade de buscar os valores maiores do espírito e sua imortalidade, onde as necessidades da vida, que aparecem de várias formas, não se constituem em fardo que se deva carregar, mas empreendimentos difíceis que devem ser vencidos a partir da vitória que alcançarmos sobre nós mesmos. Por isso, no capítulo em estudo, Emmanuel nos leva a refletir sobre como devemos nos portar diante das dificuldades da vida, dizendo que não há justificativas para queixas, para rebeldia, uma vez que todos somos caminheiros da evolução e cada um de nós tem a sua cruz. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Em assim sendo, destaca Emmanuel que nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer situação, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E traz uma colocação importante para pensarmos aqui. Ele fala em aceitação construtiva. Que viria a ser isso? No livro Inspiração, lição 5, intitulada Aceitação, Emmanuel vai nos dizer que a aceitação construtiva será sempre talvez mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que porventura nos aflija. E ele dizemos construtiva porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Buscando auxílio junto a esse mesmo benfeitor espiritual, traremos aqui 4 passos importantes percebidos na leitura dessa lição 28 para a construção desse estado mental justo, aqui apontado como da aceitação construtiva das situações onde nos movimentamos e das pessoas com as quais convivemos em regime de aprendizado. Refletamos, em primeiro lugar, que um estado mental ou uma propriedade mental é um estado de espírito de uma pessoa e que, diante da constatação que vivemos sob a injunção da lei de causa e efeito, é justo pensar que com nossos próprios pés chegamos ao lugar onde estamos. A partir daí, as conclusões que se seguem para aproveitarmos as vivências e experiências e crescermos com elas, quando nossos pés também nos levarão a novos e melhores lugares. Vamos lá? O primeiro passo no qual pensamos foi aceitarmos-nos tais quais somos. No livro Mãos Unidas, lição 2, intitulada Autoaceitação, nos ensina o benfeitor Emmanuel que ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral, porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve,
e todo espírito que se aceita qual é, de modo a fazer de si o melhor que pode, para logo se desvencilhar de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita do próprio burilamento, partilhando a conquista incessante de luz e mais luz. Se teimamos, entretanto, em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perderemos tempo precioso, mas também correremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas de que não temos a menor necessidade. Vejam isso. E nos pede refletir dentro do convívio uns com os outros. Esse é doente ainda. Outro convalesce de longa enfermidade espiritual. Aquele carrega as consequências de antigos desequilíbrios. Aquele outro dispõe de reduzida instrução. E aquele outro ainda transporta consigo próprios resultados graves de inquietantes débitos contraídos. Entretanto, nos lembra Emmanuel, todos somos filhos imortais de Deus e pelos mecanismos da divina providência, cada qual de nós está situado por si mesmo nas condições justas nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoria, reequilíbrio e renovação. O segundo passo seria a aceitação das circunstâncias que nos cercam como necessárias ao nosso aprimoramento. No livro Caderno de Mensagens, lição 22, intitulada Aceitação, vai nos aconselhar Emmanuel que, diante da dor que nos procure, examinemo-la no íntimo de nossas próprias almas e, se reconhecemos que ela vem com motivos justos, aceitemo-la com paciência, aproveitando-lhe os ensinos. E admitindo-a em nós e conosco, tenhamos suficiente coragem para retificar-nos em tudo aquilo de que tenhamos necessidade de corrigenda, a fim de que possamos melhorarmos para colaborar na construção do amanhã melhor. Na busca desse estado mental, ele nos ensina: a dor é a ação necessária ao desenvolvimento da vida. Fugir dela é escapismo. Rebelar-se é agravar a própria situação. Transferi-la para outrem é crueldade. Ignorá-la é indiferença. Queixarmos-nos é imaturidade. Exagerá-la é perturbar o ambiente em que se vive. Exibi-la no intuito de provocar a compaixão alheia é explorar-lhe negativamente os benefícios. Espalhá-la é ferir aos que nos cercam. Portanto, aceitemos de forma construtiva, buscando melhorar-nos sempre. Um terceiro passo que poderíamos aqui refletir seria aquele de que sempre nos acontece o melhor. E mais uma vez, utilizando os ensinos desse benfeitor, no livro Alma e Coração, lição 57, ele vai nos dizer que rendição a Deus é a atitude certa para a vitória na vida. Rendição a Deus é a atitude certa para a vitória na vida. Essa entrega, porém, nos diz ele, não significa desistência de ação ou moleza espiritual. Primeiro, o dever retamente cumprido. Depois, a aceitação. Nessa base, reconheceremos que as circunstâncias nos trazem aquilo que de melhor a existência nos possa oferecer. Então, ante as dificuldades do cotidiano, silenciemos quaisquer impulsos à rebeldia e calemos reações irrefletidas à frente dos empeços da estrada, uma vez que Deus responde certo, não há dúvida disso. Por fim, o quarto passo, a coragem. No livro Material de Construção, Emmanuel, na lição 36, intitulada Aula de Paz, vai nos dizer que a coragem para variadas situações. Temos a coragem de empreender grandes obras, a coragem de esquecer as ofensas,
aquela de sofrer por amor a determinadas criaturas, aquela outra de arrostar com as piores dificuldades sem perder a esperança. Mas, a nosso ver, diz ele, a coragem maior é a de aceitar os nossos erros no caminho para o Senhor, receber críticas com humildade, sofrer em razão dessas nossas mesmas faltas e tudo fazer ao nosso alcance, a fim de corrigir-nos com paciência, sem perder o bom ânimo e seguir para a frente. É isso, meus irmãos. Coragem para facear com dignidade as nossas dificuldades, lembrando com Emmanuel que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do futuro melhor. Muita paz a todos nós. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a prece de aceitação de Maria Dolores. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo, estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos, embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e, manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou, por isto mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. E diante das vibrações do Evangelho e das belas palavras da poetisa, Senhor, nos colocamos, Jesus, junto a Ti, como se aconchegados ao Teu regaço fraterno, reconhecendo sim as nossas dificuldades, mas reconhecendo também o Teu convite de amor, para que sigamos tais quais somos hoje. E assim, no processo de melhoria contínua e na busca pela ação constante no bem, conforme nos ensinaste, Jesus, que Deus nos ampare a todos para que nos reconheçamos, no amanhã que não tarda, um tantinho melhores do que hoje, mas acima de tudo, Jesus, operosos, incansáveis na busca por um mundo melhor, a começar dos nossos corações, a começar de nossa casa mental, a começar de todos aqueles que convivem conosco. Ampara-nos, Mestre amigo, para que reconheçamos, na vida boa que já temos, as oportunidades reais e concretas de melhoria. Que a Tua luz nos abençoe e nos fortaleça, para que sigamos sempre no caminho escolhido
buscando estar mais juntos a Ti, mestre amigo. Que assim seja.